é a sequência dessa série de estudos sobre o livro de Atos que nós começamos há 5 semanas, sendo hoje a lição de número 6, o 6º sermão sobre esse estudo do livro de Atos. Portanto, Atos capítulo 4, a partir do verso de número 23, os irmãos assentados reverentemente acompanharão a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. O contexto desse texto, irmãos, conforme os irmãos têm acompanhado dominicalmente, é a sequência de um ato que ocorreu lá em João capítulo 3, em Atos capítulo 3, perdão, quando Pedro e João estão se dirigindo ao templo para a reunião de oração das 3 horas e ocorre ali então a cura de um coxo. Aquilo teve consequências, irmãos, muito difíceis para aquela igreja nascente. Pedro e João foram interrogados, foram presos, foram esbofeteados, foram ameaçados de nunca mais pregarem no nome de Jesus. E então, conforme nós vimos há 2 semanas, Pedro e João então responderam em Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pois bem, aqui é a sequência desse mesmo episódio. O texto nos diz, irmãos, a partir do verso de número 23, que eles foram soltos, eles foram ameaçados, vimos isso na semana anterior, e agora eles foram soltos. E uma vez soltos, eles vão procurar os membros da igreja. Aquela irmandade toda, eles vão dizer tudo o que eles ouviram, conforme diz o verso de número 23, dos principais sacerdotes e dos anciãos. Ou seja, eles vão contar todas as ameaças que esses 2 grupos fizeram a eles. Então, quando a igreja ouviu as ameaças da boca de Pedro e João, que os principais sacerdotes e os anciãos deram a eles, a igreja entendeu que era hora de orar. A igreja entendeu que o que estava acontecendo ali era algo sério, era algo grave, era algo que colocava em risco o andamento da igreja e do evangelho. O que faz então aquele grupo? Aquele grupo dobra os joelhos e vai orar ao Senhor. E nessa oração, irmãos, eles revelam a grandeza de Deus, revelam a soberania de Deus. Eles pedem também aos discípulos que eles sejam tomados de intrepidez, que eles não ficassem atemorizados, que eles não regredissem na fé. E no final da oração, como nos diz o verso de número 31, após a oração, aquele lugar teve um abalo sísmico. Os alicerces se moveram,
Todos, então, nos diz o verso de número 31, que ficaram tomados do Espírito Santo, e todos foram encorajados, e todos passaram a anunciar o nome de Jesus. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre a importância da oração da igreja. O tema da nossa reflexão hoje é a importância da oração da igreja. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre a importância da oração, é que a oração nos ensina a compreender a soberana vontade de Deus. A oração nos ensina a compreender a soberana vontade de Deus. Volte o seu olhar, irmãos, para os versos de números 29 e 30. Os versos 29 e 30 dizem assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez o Evangelho. Agora eu quero chamar a sua atenção ainda para o que está escrito no verso de número 28. O verso 28 ele é cabal, ele é o principal aqui. O verso 28 diz: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Na oração que aquela igreja faz, irmãos, aquela igreja, depois de ouvir as ameaças que os principais da cidade fizeram aos servos do Senhor, repito, eles entendem que é hora de intervenção espiritual, eles sabem que aqueles irmãos precisam de oração, eles também precisam de oração. O que a igreja faz? A igreja começa a orar e no meio da oração, eles entendem, irmãos, que tudo o que acontecera naqueles dias anteriores foi por determinação do Senhor Deus. Quando eles começam a dizer assim: Senhor, nós te oramos, porque tudo que o Senhor predeterminou aconteceu. É interessante nós falarmos sobre isso, irmãos, porque aquele cenário, o cenário daqueles dias, os dias anteriores, irmãos, conforme nós já vimos nas mensagens anteriores, eram dias difíceis para a igreja nascente. Se não, vejamos, Jesus havia sido preso. O que aconteceu com a prisão de Jesus? Todos os seus discípulos fugiram. Pedro, que havia dito que jamais iria negá-lo, que jamais iria abandoná-lo, está lá naquele jardim, naquela madrugada fria, e nega Jesus 3 vezes. Quando o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus naquela madrugada fria, Pedro se envergonha e sai e vai voltar a pescar. Ele abandona o grupo, ele diz: eu não sou digno. No dia da crucificação, todos o abandonaram. E conforme nós vimos em outra mensagem, no domingo da ressurreição, os discípulos estão reunidos com medo dos judeus. O pavor tomou conta do coração de todos. Então observe como o ambiente, irmãos, é um ambiente beligerante, é complicado aquele momento. Eles estão com medo, sim. Passa-se uma semana a mais, eles estão de novo reunidos num dia de domingo, com as portas trancadas. E aí Jesus aparece a Tomé dizendo: ô Tomé, porque viste, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Então observe como o momento é tenso. Eles poderiam muito bem pensar assim: puxa, Deus se esqueceu de nós. Como que Jesus Cristo anda conosco, faz tantos milagres e de repente ele vai embora e nos abandona no meio desse inferno aqui na terra? Não é isso que ocorre com a igreja. A igreja então passa a orar. Irmãos, nessa oração, no verso 28, eles dizem e reconhecem que tudo o que aconteceu era da vontade soberana de Deus. A oração, irmãos, nos ensina a compreender a soberana vontade de Deus. Por meio da oração, aquele cenário das perseguições, aquele cenário de prisão, de morte, de ressurreição e ascensão de Jesus, tornaram-se claro e agora compreensível. Foi feita a vontade
de Deus. No meio da oração, irmãos, nós somos consolados e confortados, porque por meio dela, Deus estabelece a sua vontade. E quando a igreja compreende a vontade de Deus, quando nós compreendemos a vontade de Deus, o nosso coração se aquieta, o nosso coração se acalma, o nosso espírito descansa na palavra de Deus. A importância da oração da igreja. A oração nos ensina a compreender a soberana vontade de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre a importância da oração da igreja, é que por meio da oração haverá encorajamento para que testemunhemos a palavra de Deus. Por meio da oração haverá encorajamento para que testemunhemos a palavra de Deus. Volte o seu olhar para o verso 29. O verso 29 diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha como a igreja, irmãos, está acolhendo os discípulos Pedro e João. Aqueles dias, eu insisto, irmãos, eram dias terríveis, dias tensos, dias de conspiração em todos os lares, em todas as esquinas e em todos os lugares. Os próprios sacerdotes e anciãos, eles ainda não tinham compreendido o que havia ocorrido. Quando eles mandaram prender e depois a morte de Jesus, eles deram todo o apoio, e Jesus ressuscitou, e eles pagaram os guardas para dizerem que os discípulos haviam tomado o corpo de Jesus e sumido com ele, para tentar negar a ressurreição de Jesus. Eles agora, vendo que Jesus estava com eles e passeou pelas ruas de Jerusalém e região por 50 dias, eles ficaram em silêncio, dizendo: o que é que nós vamos fazer? Então tente entender que todo o plano que aqueles homens fizeram caiu por terra. Então o ódio deles era muito grande. Mas o que aconteceu agora dentro desse contexto? Jesus havia ascendido aos céus. Então eles pensaram assim: bom, agora o mestre já não está mais aqui, eles estão mais vulneráveis, vamos para cima deles. Então aquele tom de ameaça, irmãos, não era apenas uma ameaça para dizer calem a boca. Não, em outras palavras, eles estão dizendo assim para eles: ou vocês se calam ou nós faremos a vocês o que nós fizemos ao mestre de vocês. Pedro e João, irmãos, por mais intrépidos que fossem, e por mais que eles já tinham o Espírito Santo, nós já falamos sobre isso, eles são homens de carne e osso, como você e eu. Eles temeram, e é natural o medo, é natural o receio. Repito, o clima não é dos melhores, o ambiente é hostil, e aqueles homens têm poder de vida e morte. Eles percebem que Pilatos é fraco. Tudo que eles pedirem, Pilatos vai fazer. Então eles estão com medo. A igreja acolhe aqueles homens. Quando aqueles homens desabafam tudo o que eles ouviram da parte dos sacerdotes e dos anciãos, a igreja diz: Senhor, dá coragem a esses homens para que eles não sejam tomados pelo medo. É na oração, irmãos, que nós encontraremos encorajamento para seguirmos adiante. Pedro e João, irmãos, como é sabido entre nós, eles acabaram se tornando, irmãos, mais Pedro e Tiago, mas João também, embora um pouco menos, os líderes da igreja de Jerusalém. Eles eram os esteios da igreja, e aqueles homens precisavam de intercessão. O que a igreja está ensinando aqui, irmãos, conforme nós vimos no início do nosso texto, do nosso culto hoje, ensina-nos a orar,
é que eles estão aprendendo que a oração tem a sua eficácia, e eles aprenderam a orar e não tiveram vergonha de orar e de pedir ajuda a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque as ameaças abalam. O medo, conforme vimos no domingo da mensagem, na mensagem do domingo passado, o medo é uma grande prisão. A mente é uma grande prisão. E aquela igreja estava percebendo, certamente pelo tom de voz ou pelo olhar de espanto de Pedro e João, que eles foram sim impactados por aquelas ameaças. Aqueles homens precisavam ser acolhidos pela oração. E é por meio da oração, irmãos, que a igreja está encontrando encorajamento para testemunhar. O verso 29 é claro: Senhor, concede a estes homens. Eles estavam na linha de frente. Entenda o seguinte, meu irmão: quem está na linha de frente precisa de amparo. Quem está na linha de frente precisa de oração. Ore por todos os líderes evangélicos. Ore, porque eles estão sendo sim ameaçados. Não é simples preparar uma mensagem, ter um momento de oração para ser fiel na exposição das Escrituras. A batalha não é pequena e a igreja precisa estar ombreando com esses homens, porque eles estão na linha de frente. Repito, desde o domingo passado nós estamos colocando no momento da nossa liturgia um momento missionário para que olhemos e tenhamos esse olhar para com aqueles que estão em situação muito diferente da nossa. Até no domingo passado eu estava conversando com um seminarista do INEL sobre isso. Quando eu era pastor em Suzano, nós tínhamos muito essa frequência de missionários na igreja. E um deles era um casal missionário que tinha um trabalho entre os indígenas Yanomamis, na divisa do Amapá com a Venezuela. E eles contavam cada situação, cada coisa que eles enfrentaram ali, que eu até brinquei dizendo, eu até cheguei a duvidar do meu chamado ministerial, porque eu não conseguiria passar por aquilo de forma alguma. Mas é um chamado específico que Deus tem para cada um. Eles estão numa linha de frente, mas para que eles estejam ali, a igreja tem que estar aqui de joelhos, dando suporte. Acabamos de falar do missionário aqui, presbiteriano, que está lá na Itália, tentando se estabelecer na Itália. Já há outros lá. Quem está na linha de frente precisa de suporte. Esse suporte parte da igreja. A importância da oração da igreja, que por meio da oração surge um encorajamento para o testemunho da palavra de Deus. Uma terceira e última lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, sobre a importância da oração da igreja, é que a oração capacita e envolve toda a igreja na obra de proclamação da palavra de Deus. A oração capacita e envolve toda a igreja na obra de proclamação da palavra de Deus. Volte o seu olhar para o verso 31. O verso 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o que ocorreu durante a oração. A oração da igreja era uma oração para pacificar o coração de Pedro e João, que haviam sido ameaçados. O que acontece? Não apenas durante a oração que era para Pedro e João serem fortalecidos, sabe o que Deus faz? Deus fortalece a igreja toda, não apenas Pedro e João. Todos ficaram ali cheios do Espírito Santo e todos tiveram coragem. Sabe o que isso significa dizer, irmãos? Significa dizer que não apenas
Pedro e João, ou alguns, são habilitados para testemunhar da palavra de Deus. O que nós estamos entendendo é que por meio da oração, toda a igreja é levada à palavra do testemunho. Então nós devemos aprender com essa igreja, a igreja nascente, onde tudo era novo. A igreja que enfrentou desafios terríveis de perseguição nos dias pós-ascensão de Jesus, que a oração é algo, é uma ferramenta, é uma arma da qual nós não podemos abrir mão. Pelo contrário, devemos lançar mão do tempo de oração. Precisamos aprender a orar. Precisamos crer, irmãos, no poder da oração. Precisamos querer, como os discípulos, aprender a orar, quebrar a vergonha de orar, porque a oração nos aproxima de Deus. Então essa igreja aqui que estava ouvindo o testemunho alarmante de Pedro e João, ora por aqueles, mas Deus diz, não são apenas esses dois que precisam testemunhar. E a igreja inteira entende e acaba se envolvendo na obra da proclamação da palavra. A igreja entendeu que a obra da proclamação pertence a cada crente, a cada um, que não é privilégio de alguns ou dos outros, mas é um dever de todos. Na época do seminário em Campinas, eu lembro de um pastor que, falando ainda sobre missões, ele brincava, ele era muito brincalhão, e ele fazia uma paródia com aquele texto lá de Isaías, quando Isaías viu na morte do rei, no ano da morte do rei Uzias, Isaías 6, e ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, serafins estavam por sobre ele e cantavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Diz o texto bíblico de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E o nosso pastor, brincando, dizia: eis-me aqui, envia o pastor. Eis-me aqui, envia o missionário. Eis-me aqui, envia os outros. Não, é claro que não. A igreja primitiva está entendendo que a palavra de proclamação, irmãos, é para todos e não somente para alguns. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, a importância do poder da oração da igreja. Nós, como igreja de Cristo, irmãos, nós precisamos aprender que devemos manter comunhão com o Senhor por meio da oração, em qualquer momento, em qualquer lugar, em todo o tempo, principalmente nos tempos difíceis. Aí eu pergunto para os irmãos: os tempos que vivemos hoje são tempos fáceis ou tempos difíceis? Eu classifico como tempos muito difíceis. O que aquela igreja fez nos tempos difíceis? Orou. O que temos feito nesses tempos muito difíceis? Temos nos silenciado? Temos pensado que Deus vai levantar alguém? Sim, irmãos, Deus pode levantar alguém. Deus pode levantar todos. A igreja orou por aqueles que estavam aflitos, orou por aqueles dois pares de olhos de Pedro e João que estavam esbugalhados de medo, de temor, mas por meio da oração foram apaziguados, capacitados e renovados de encorajamento, porque eles não retrocederam no testemunho da palavra.
A oração, irmãos, nos faz compreender os propósitos de Deus. Existem muitas coisas na vida cristã, minha e sua, que nós mesmos não compreendemos. A nossa mente não tem capacidade, não tem poder. A gente não tem esse poder de entender todas as coisas. Como compreender? A igreja disse que, no meio da oração, eles compreenderam que tudo tem da parte de Deus um propósito. Não há acasos na vida do crente. Que Deus está no trono e é Ele quem rege a história. Que nada ocorre sem o consentimento do conselho de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento, sem o conhecimento, sem que seja da vontade de Deus. O controle do Senhor, soberano sobre o universo, é total. Precisamos orar, irmãos. Precisamos separar um tempo, temos falado sobre isso nessas últimas semanas. Um tempo para orar, e esse tempo deve ser inegociável. Durante aquele tempo consagrado e santificado, devemos desligar o telefone. Devemos nos desligar de todas as nossas preocupações, de todas as nossas inquietações e buscar o trono de Deus, porque por meio da oração nós compreendemos a vontade de Deus, nós encontraremos encorajamento e nós nos envolveremos na obra da proclamação da palavra de Deus. Que Deus nos ensine a orar. Que oremos em nome de Jesus. Amém.